dia 12 de fevereiro de 2022. O ano tá indo, fevereiro já vai lá para metade e a gente começa dizendo assim: a vida em sociedade é necessária para o desenvolvimento ético e moral dos indivíduos responsáveis pelo grupo familiar, ensaiando os passos para ampliar os relacionamentos com outros segmentos humanos. E com essa pequena, mas importante mensagem, nós começamos a nossa reflexão diária de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por esta oportunidade de estarmos mais uma vez, mais um dia, lembrando de Ti, nosso Criador, lembrando de Jesus, nosso modelo, nosso guia, que esteve entre nós, encarnou entre nós em corpo físico, praticou o que falava, o que dizia. Ele não só dizia, mas como praticou, exercitou, deixando lições para a nossa vida, para a vida existente no planeta Terra. Gratidão, Jesus, gratidão por tudo. Nessa prece inicial, lembremos dos nossos amigos, irmãos, passando por tantas provas, tantas expiações, que eles possam ter um lenitivo de paz, de fé, de coragem, e que possam sair dessas provas mais fortes, mais robustecidos do que entrar, para enfrentar e continuar o seu planejamento reencarnatório. Por isso, cremos que o amor do Cristo, e suplicamos que Ele esteja presente em todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, hoje Raul Teixeira nos fala sobre doentes e doenças. Primeiro, bom dia quem vai chegar, quem vai se conectar por aqui, quem vai assistir mais tarde. Boa tarde. Boa noite, boa madrugada, enfim, quem assiste mais tarde. E a gente hoje vai falar sobre doentes e doenças. É o que a lição que o Raul Teixeira nos traz aqui. Ele começa dizendo assim: indubitavelmente somos um grande corpo elétrico. O ser humano, a alma humana, é um feixe de energias pensante. Tudo, bom dia Mauro, bom dia nosso Uber, nosso trabalhador do Parque dos Maias, nosso vizinho. Tudo quanto existe no universo é formado por essa energia cósmica. Somos partes dessa energia cósmica. Consoante os princípios que regulam a vida no universo, depois do grande Criador que é Deus, temos a matéria e o espírito. Somos espíritos e temos ligação com a matéria. Esse outro princípio, a fim de que... Deixa eu ler de novo. Somos espíritos e temos ligação com a matéria. Esse outro princípio, a fim de que através desse contato, agora sim, possamos desenvolver nossas habilidades, nosso intelecto, nossas mais profundas capacidades. Somos um feixe de energia. Temos uma determinada frequência de vibração. Vibramos dentro de um determinado quadro, determinado espectro, que faz com que essas energias pulsem. Essa pulsação da energia que nos compõe, dizemos que é a nossa vibração. Cada criatura tem sua vibração natural, o número de pulsações por segundo.
Também podemos dizer que cada qual de nós tem a sua frequência vibratória. E graças a esse fenômeno da nossa frequência vibratória, é que se estabelece as relações do ser espiritual com o nosso corpo físico, do qual nos utilizamos. Nesse sentido, imaginemos, se tivermos uma rede elétrica por onde passa uma determinada corrente elétrica, e num dado momento essa corrente sofrer uma alta tensão, sua tensão for ampliada em demasia, obteremos um fenômeno chamado curto-circuito. Toda a instalação se queimará, se desarmará e, de acordo com o caso, se incendiará. Essas energias de que somos compostos também sofrem esses fenômenos da mente, do ser espiritual em si. Muitas vezes temos determinados hábitos psíquicos que fazem com que nossa frequência vibratória seja mais alta, mais luminosa. Uma frequência mais alta, mais altos planos, melhores contatos psíquicos. Mas há situação que a nossa frequência é mais baixa. Ao invés de formar ondas curtas, ondas longas, ondas pastosas, quando chegamos nesse ponto de desenvolvermos essas ondas densas, baixas, o nosso corpo não recebe mais a nutrição dos altos planos, as energias espirituais de alto nível. Passamos a comungar com os níveis baixos, as mentes inferiores da vida. Essa energia inferior que nos chega, ou que desenvolvemos em nós, vai bombardeando as nossas células, o nosso corpo físico, que bombardeado, periodicamente ou constantemente, nos deixará fisicamente doente. Aí é onde nasce a doença. A doença não começou no corpo, não. Começou na mente, no ser energético, no indivíduo espiritual que somos. Podemos aquilatar como é séria a nossa relação mental com o corpo do qual nos utilizamos. Somos nós que, de maneira consciente ou não, enfermamos o nosso corpo. Somos nós que, de um modo ou de outro, atuamos sobre a nossa carcaça física, prejudicando-a. Para nos situarmos no capítulo da saúde, será necessário nos tornarmos pessoas saudáveis. E há diversos modos para desenvolver a saúde que buscamos ou que queremos manter. Para adquirirmos ou mantermos a nossa saúde, temos que adotar certas disciplinas na vida. A grande disciplina começa pela disciplina mental. O que estamos lendo, conversando, pensando? O que tem tomado conta de nossa mente maior número de vezes ou durante mais tempo? Precisamos ter esses cuidados porque, afinal de contas, as nossas patologias têm grifes, são personalizadas. Várias pessoas têm câncer, mas cada uma delas o tem por uma razão própria. Várias pessoas têm AIDS, mas cada uma delas por uma razão específica. O fato é que o nosso psiquismo alimenta ou não determinados vírus ou bactérias. É a nossa mente que faculta o caldo de cultura para que determinados micro-organismos se desenvolvam ou não em nosso corpo. Todos carregamos no organismo o bacilo da tuberculose. Por exemplo, respiramos em meio a todo mundo em lugares fechados, mas não ficamos tuberculosos com facilidade. A partir do momento que nos descuidemos, é passível desses micro-organismos se desenvolverem e nos tornarmos pessoas tuberculosas. Há pessoas soropositivas, portadores do HIV, que vivem normalmente, trabalham, se casam, têm filhos. Outras, contudo, são tomadas de determinados estados da alma e, em pouco tempo, o corpo entra em debacle e elas se acabam.
Por que será? Se é o mesmo vírus? Pergunta Ralph Teixeira. E ele segue. Por quê? E ele responde. Porque em cada indivíduo, esse vírus vai encontrar um caldo de cultura diferente. Há aqueles e aquelas que dizem, essa doença não vai me matar, essa doença não vai atrapalhar a minha vida. E também há os que dizem e afirmam, eu estou no fim, não tenho mais jeito. Natural que se temos uma vida mental pessimista, negativista, vamos permitir que todos os micróbios façam festa em nosso organismo. Se temos uma mente positiva, ativa, dizemos não e trabalhamos de tal maneira que não permitimos que esses micro-organismos ajam em nosso corpo. É desse modo que as nossas doenças são produzidas por nós. Os vírus, as bactérias estão aí. Assimilamos micro-organismos em todos os lugares. Nada obstante, quando eles alcançam o nosso organismo, somos nós que lhe damos guarida ou não, através dos nossos processos mentais. Jesus Cristo nos disse, e o evangelista Mateus anotou no capítulo 5 do seu evangelho, versículo 29 e 30, que se o nosso olho for motivo de escândalo, é melhor retirá-lo do que entrar na vida com o olho e perder a alma. Se nossa mão for motivo de escândalo, será melhor retirá-la, atirar fora, do que perdermos a alma. Nesta simbologia utilizada pelo Rabi, podemos imaginar todos os demais órgãos do nosso corpo, os demais recursos de nosso corpo, físico ou de nossa mente, quando mal utilizados, gerando problemas, potencializando enfermidades em nós. O mau olho, o indivíduo que enxerga, que olha, que vê, para forjar a maledicência, a futrica, a intriga, as calúnias, certamente usou mal a sua capacidade de ver. Se teu olho é motivo de escândalo, não é o olho físico, é o modo de ver. Em outro momento, o mesmo Cristo nos ensina, quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando nossa maneira de ver o mundo for positiva, melhorar, estaremos crescendo. Será um indício de nosso progresso, de nossa evolução. Importante estarmos atentos à nossa saúde e às nossas doenças. Quando o organismo adoecer, poderemos indagar onde estamos criando circuitos, de tal forma que o corpo está entrando em curto-circuito. Onde estamos buscando essas energias ruins? Quando isso ocorre nas crianças, nos recém-nascidos, aprendemos em O Evangelho segundo o Espiritismo que se a causa não está na atualidade da existência, da vida, vem das experiências passadas do Espírito. Porque Deus é amor. E por ser amor, é absolutamente justo. Nossa doença ou nossa saúde depende de nós. E só de nós. Raul Teixeira, mais uma lição brilhante, né? Que da onde nasce as nossas doenças, né? E ele não está dizendo aqui que não devemos vamos dizer assim, nesse período que estamos passando, da pandemia, ele não está dizendo que a gente tem que sair de corpo aberto para a rua, não se cuidar, não olhar a ciência, não, ele não está dizendo isso aqui, né? Até porque essa gravação foi em 2008, bem antes da pandemia, mas com certeza nós temos que nos cuidar, bom dia, Neicena, nós temos que nos cuidar, usar álcool gel, usar máscara, né? Distanciamento social e tal, mas nós não podemos ter medo, né, do vírus, ter medo de contrair, e se contrair, né, não se atirar num canto e eu vou partir, eu vou isso, eu vou aquilo. Bom,
Acabei de ler, né? O que que isso ocasiona no nosso corpo? Esse ai ai ai, esse socorro, não sei o que e tal, esse coitadismo, a gente já sabe onde é que leva, né? Onde é que leva essas coisas, né? Agrava o nosso processo de degeneração do corpo físico. E a gente, como o Raul disse aqui, sabe onde é que nasce as nossas doenças, né? Então, a nossa doença, ela nasce nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações. Se tu tá vibrando numa frequência baixa, bueno, quem é que tu vai atrair para tua volta? Vão ser aqueles espíritos que se assimilam contigo, né? Nós estamos aí, voltando para a nossa vida de relação, nós estamos passando por um período complicado no planeta. No Brasil, e mais agora lá nos lados dessas invenções aí, de volta e meia vem essas coisas de guerras e tal. Parece que tem sempre que ter um chefe do mundo para coordenar a paz, e não é assim. Não é assim. A paz é construída com todos. A paz não é construída com canhão, com metralhadora. Assim não se constrói a paz. Jesus, né, já nos disse como é que se constrói a paz. Gandhi já nos disse já mostrou como é que se constrói a paz. Não é sendo chefe do mundo e impondo certas restrições para o planeta. Bueno, nós estamos passando. Aí as pessoas perguntam, mas como ter uma vida positiva num Brasil que a gente, por onde olha, vê destruição? Vê destruição do serviço público, vê destruição das conquistas que a classe trabalhadora conquistou há muito tempo, né? E se esvai assim, se esvai. Em nome de reformas, em nome de coisas, né, se tiram direitos, da classe trabalhadora, num passe de mágica, assim, né? Bom, tudo depende de nós. Tudo depende de nós sempre, né? As coisas não caem assim. As coisas estão, não é porque Deus quer. Não é porque Deus quer. Algumas usam mal a doutrina cristã e pegam uma arma, pegam uma metralhadora e pregam a paz com a metralhadora e dizem que estão pregando a paz com a metralhadora na mão. Não é isso. A gente não viu Jesus com a metralhadora na mão, pregando a paz. A gente não viu Gandhi com a metralhadora na mão, pregando a paz, né? Então, tudo depende de nós. E nós sempre podemos fazer as nossas escolhas. É simples. Nós fizemos escolhas de 4 em 4 anos para quem administra o país, o Estado e o município. As coisas estão aí, está na nossa cara. É só ir na farmácia, no super, no posto de gasolina. Ninguém está inventando nada. Ninguém está inventando nada. Nós temos a oportunidade de manter essas coisas que estão aí, do jeito que está assim, porque tem muitas pessoas que acham que está bom. Agora está bom, vamos manter assim e tal. Ponto, é a escolha delas. É a escolha delas. E tem um outro grupo de pessoas que dizem, não, bom é quando estava antes, tempinho atrás e tal. Só que o antes passou, né? Agora é outro momento. Agora é hora de construir outras coisas. Ponto. É simples assim. Então sempre depende de nós, da nossa vibração, com quem nós estamos vibrando. Nós vamos atrair as energias para o nosso espírito, para o nosso corpo físico, enquanto nós estamos encarnados. E o corpo físico vai sentir aquilo que o nosso espírito está infringindo ou está sentindo. Vai se manifestar no corpo físico.
Bom, ele falou que todos nós temos o bacilo da tuberculose. Por que que uns desenvolvem e outros não? Ele disse, ele explicou, o Raul Teixeira explicou aqui, né? Por que que uns têm por que que desenvolve, né? Aí ele fala também de há pessoas soropositivas, portadores do HIV, que vivem normalmente, trabalham, se casam, têm filhos. Outras, contudo, são tomadas de determinado estado da alma e em pouco tempo o corpo entra em debacle. E elas se acabam. Por que será? Ele pergunta, né? Por que será se é o mesmo vírus? Por que que umas continuam vivendo, casam, têm filhos e outras se vão assim, entram em debacle? Aí ele responde, porque vale a pena a resposta. Porque em cada indivíduo esse vírus vai encontrar um caldo de cultura diferente. Há aqueles que dizem essa doença não vai me matar, essa doença não vai atrapalhar a minha vida. Há os que afirmam, eu estou no fim, não tenho mais jeito. E aí se entregam, né? E se entregam. E aí, bom, aí é doença, o vírus toma conta. Eu acho que está bem explicado, assimilado essa lição pelo nosso Raul Teixeira, como sempre. Esse livro é muito bom, né? Eu comecei a ler, estamos lendo junto. Eu não tinha lido ainda. Esse livro é do Clube do Livro, eu não me lembro qual mês do Clube do Livro, e a gente está lendo junto. Tá bom? Nós vamos encerrando e vamos para a pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das existências anteriores? Resposta dos espíritos superiores. Sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior, a têm mais nítida. Bom, está claro que, né, no mundo superior nós temos o corpo menos denso, menos grosseiro, nós vamos nos lembrar com mais facilidade das existências passadas. E é fato que quando a gente está pronto, vem para encarnar, o nosso espírito se aprisiona nessa capa, nesse corpo, né? Se aprisiona nesse corpo e ele fica como que preso a esse corpo físico. Os únicos momentos que ele tem espírito nosso de sair, de ir para a pátria espiritual, enfim, de ir para algum lugar afinizado durante o dia, é quando a gente dorme, de noite. Então, por isso que eu costumo sempre dizer que todas as noites a gente morre e renasce no outro dia. Porque o nosso espírito, ele voa, ele viaja na pátria espiritual à noite. E é o único momento livre dele. Porque quando a gente vem para cá, a gente entra nessa capa, aprisionado. E é para isso mesmo, é para a nossa evolução enquanto espírito. Está ali, aprisionado. Então, quando a gente sai, a gente se livra dessa capa que foi importante para a nossa evolução, mas a gente se livra. A gente vai se lembrar da existência, pelo menos dessa que nós passamos, das outras vai depender do nosso grau de evolução, a gente se lembrar das outras existências, mas dessa que passou, com certeza, tu vai, tipo um filme, tu vai passar na tua frente assim, as oportunidades que nós tivemos, né, enquanto nessa existência, as oportunidades de evolução que tivemos, e os momentos que a gente tropicou, caiu, tropeçou, né, e as oportunidades que o cavalo passou, a gente olhou o cavalo passando, encilhado e tudo, não montou. E também as outras vezes que a gente viu o cavalo passando, encilhado, montou e ficou parado em cima do cavalo. Aí não adianta, né? Porque tem que montar o cavalo e fazer ele andar. Essa é a lição, né? Nós temos que conhecer a
a crença que tu te habilitou, que seja católica, adventista, budista, umbanda, espírita, tu conheceu. Isso aí é o cavalo, vamos combinar, esse é o cavalo. O cavalo está ali, está lá. É a doutrina, é a crença, né? Bom dia, dona Mengada. É a crença, né? Está lá. Tu foi lá, montou. O que é montar? Conheceu, entendeu, compreendeu. O que é tocar o cavalo? Tocar o cavalo? É aplicar aquilo que tu está falando. É botar em prática aquilo que tu está falando. Porque tu só... O cavalo passou, tu olhou, montou, está encilhado, bonitinho. Né? Tu não tocou ele, tu não aplicou. O que adiantou? Adiantou que tu, numa próxima existência, tu poderá vir de novo, já com aquele conhecimento, e fazer o cavalo andar numa próxima existência, né? É simples assim, né? Bah, eu trazendo uma lição para a nossa crença, né? E para a crença cristã e qualquer outra crença, né? É assim com qualquer outra crença, com qualquer outra, vamos dizer assim, aptidão que tu tem, né? Qualquer outra coisa que... Por exemplo, vamos lá, pegando sempre o meu exemplo, tá? O meu exemplo, que eu não sou exemplo para ninguém, mas um exemplo para a gente falar e comentar. Eu, depois dos, acho que foi 40 e poucos, 49, eu resolvi terminar os estudos, terminar isso, e fiz a faculdade. Fiz tecnólogo em sistemas de internet. Tenho conhecimento, me formei, peguei o diploma, tá? Tenho conhecimento. Mas eu montei no cavalo, tenho conhecimento. Mas eu não toquei, eu não aplico. Eu não aplico. Adiantou? Adiantou. Numa outra existência talvez eu venha, né, e aplique esse conhecimento que eu, nessa existência, tive esse conhecimento. Simples assim. Aí tu transfere essas coisas para tudo na tua vida. Para tudo na nossa vida. Né? Que a gente tem o conhecimento, sabe fazer as coisas. Se tu não tocar, não adianta, né? Adiantou? Adiantou, que tu vai em outra experiência, tu vai tocar para frente, né? Vamos ver se tem outra pergunta aqui. Sendo os pendores, a 398, sendo os pendores instintivos, uma lembrança, uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao ser humano conhecer as faltas que cometeu? De certo modo, até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. E a letra A? Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em a precedente? E aí os espíritos superiores respondem na veia: depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes, então, da posição que escolheu. Sempre depende de nós. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogressão, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Isso é importante a gente salientar nessa resposta dos espíritos superiores. A gente pode parar, pode estacionar com aqueles conhecimentos. Agora não vem o Joãozinho lá e te tira os conhecimentos. Não, os conhecimentos que tu adquiriu é teu. Tu pode, como a gente estava falando antes, tocar o cavalo e fazer andar. E tu pode parar, encostar o cavalo, o carro, né, no canto e ficar parado. E aí tu é suscetível, tu é maleável de ser atingido por alguma, vamos dizer assim, moléstia ou alguma coisa que te faça tu ter uma existência pior do que a existência parada.
passada, nunca retroagindo, nunca voltando atrás, porque em conhecimento tu só avança. A gente, nós, espíritos encarnados, só avançamos em conhecimento. Nós podemos ficar estacionados, sem querer, por exemplo, aplicar ou conhecer coisas novas. Tá bem, gente? Com essas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, nós encerramos a nossa reflexão, agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade. Lembramos dos nossos irmãos, nossos amigos, enfim, aqueles e aquelas a quem se conectar e está conectado nesse momento, possa estar se lembrando desse momento. Nós lembramos do Arthur, agora descobrimos o nome dele, do Arthur, o neto do Valmor, o filho da Rosângela, saiu do hospital, já está se recuperando. Da filha do amigo Daltro, também saiu do hospital, está se recuperando em casa. O nosso amigo Darcy Pires da Rocha, nosso mano, nosso cunhado Henrique Dias, está em casa, se recuperando também. Cláudio Agostinho, nosso amigo Marcelo Rodoviários, também está em casa. A mãe da Daniela, Dona Maria Deus, está em casa, se recuperando, enfrentando e passando por esses momentos. A mãe da Eliandra, Dona Flávia Gomes da Silva. Todos possam receber esse lenitivo e agradecer aos bons espíritos, aos seus anjos da guarda, por nunca terem abandonado esses seres a qual foram devotados nessa existência. Que eles possam ter esse lenitivo de fé, de coragem, de paz, porque tudo passa. Tudo está sob o controle do nosso Deus, do nosso Pai. Possamos crer, possamos ter fé nisso e acreditar que nós estamos aqui cumprindo o nosso planejamento reencarnatório. Portanto, estamos falando aqui nesse momento. Mas se no nosso planejamento reencarnatório, daqui a 4, 5 minutos, é a nossa partida, que assim nós partimos em paz, com a graça do Cristo. Lembramos desse Espírito também, que partiu e cumpriu seu planejamento reencarnatório. O amigo Sidney Matias, que estava numa tarefa dignificante na cidade de Pelotas, partiu vítima, ou era o seu momento, na sua partida, de um mal súbito, e esse mal súbito acontecer de ele estar dirigindo e acontecer um acidente. Nada está errado na criação. Tudo está certo nas leis de Deus. Era e é sempre o momento acertado da partida. Amigo, Cid, esteja em paz, possa ter esse lenitivo também de paz, de fé e de coragem. E tu, assim como nós, seguiu teu planejamento reencarnatório. E que o amor do Cristo permaneça hoje e sempre, animando as mentes e os corações dos seres encarnados no planeta e que irão encarnar. Que assim seja. É isso aí, gente. Sábado, nós vamos botar o nosso somzinho, porque o nosso somzinho é de abertura, nós acabamos encerrando, que pode ser de fechamento também. Tivemos um importante esclarecimento, essa lição sobre doentes e doenças, né? E amanhã,
domingo é o dia do seu Laerte. Não está aqui o livro comigo aqui, senão eu já ia dizer qual é a lição amanhã. Mas é uma das lições do livro do seu Laerte, esse espírito de escola, que com certeza já está trabalhando, já se readaptou e já está trabalhando na parte espiritual. Laerte Santos. Então até amanhã, se Deus quiser, estaremos de novo aqui, se assim Deus permitir. Até amanhã.